Olá, semeadores de fé, tudo bem com vocês? E hoje num cenário diferente, né? Aí, para você que clicou, vou estar colocando, a gente vai estar fazendo a indicação desse livro, comentando sobre ele aqui, tá? E como ele é online, a gente não tem ele físico, eu tô aqui com o computador e aqui eu vou passando, eu tenho ele aqui digital, né? Baixado, e a gente vai comentando por ele, mas todas as informações a gente vai estar colocando aqui no vídeo, tá ok? Seja bem-vindo. A gente dá indicações de leitura que a gente no canal de livros cristãos, né? Alguns livros tem pontos, contrapontos, né? Mas retenha o que é bom para a sua vida, tem muitas partes importantes e quero deixar bem claro que a mensagem principal de estar trazendo esse vídeo aqui sobre este livro, né? É para que você se atente, porque a porta da graça estará aberta para a sua vida. Mas sim, é fato e é real, e a Bíblia fala sobre isso. Se você não aceitar Jesus enquanto é tempo, não estar com Ele e aceitar os seus princípios, esse, infelizmente, é o fim que temos, né, para a nossa alma. Não o fim que Deus fez para nós, mas é o fim que pode ocorrer se a gente não se converter, né, e seguir os seus caminhos, tá? Ok? Tem a playlist aí, Livros Cristãos, essa faz parte da nossa playlist de livros cristãos, então você pode estar acessando se você gosta desses temas. Tem uma playlist, né, essa playlist, ela é preparada, né, para aqueles que gostam de livros. Aqui nós temos leitura de provérbios, salmos, tem muitos reviews de Bíblia, vídeos que a gente subiu aí, então maratona este canal. Tá, e hoje vamos aí, tá tarde, inclusive eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui na tarde, no sol, no calor mesmo, até pra gente entrar nesse contexto, nessa mensagem tão importante que esse livro deixa pra gente, que é a divina revelação do inferno. A gente já falou também aqui, a gente não fala só desse tema, a gente falou também Os Anjos, Sua Natureza e Ofício, desse autor, né? Muito lindo esse livro. Tem dessa mesma autora aqui, tem o livro dela, Divina Revelação do Céu, a gente vai estar trazendo aqui também, tá? Como a gente não tem ele físico, tá chegando aí no nosso acervo de canal, inclusive a gente até fez o pedido de alguns livros, a gente vai ter ele físico, aí dá pra gente fazer um tour, um review sobre ele. De repente você não tem esse livro ainda em casa, se interessou pelo tema, viu aqui todos os pontos que tem, né, e você tem interesse em ter, então esse aqui é um canal para te ajudar, ok? E aí tem outros temas que a gente vai trazer, mas a gente achou importante trazer esse tema aqui também. Então, dados os recadinhos, eu vou passando aqui algumas informações, só que eu vou deixar também na tela aqui do lado, refletir sobre a mensagem que traz esse livro, uma mensagem muito importante. Aliás, ao trazer esse livro aqui no canal, eu trago com muito temor e tremor, né? E eu sempre penso, assim, a sugestão retenha o que é bom para você. A mensagem foi pregada, sim, o inferno existe, a Bíblia fala sobre isso, né? E a gente nunca pode descrer e dizer o que não é, porque o Senhor pode usar de várias formas para falar com quem Ele quiser, tá? Porque a mensagem principal que tem no meu coração, que eu leio ele, é para mim sempre pensar: estou viva, tenho que cuidar da minha salvação e tenho que pregar a palavra enquanto eu estiver na terra, e de verdade, como integridade, para que não sejamos hipócritas e venhamos a falar ou viver algo que realmente não é, porque Deus, Ele vê o nosso coração, Ele vê o nosso comportamento, e Ele é capaz de distinguir se é verdade, se não é verdade. Tudo isso vai ser passado pela balança de Cristo quando a gente for lá para o céu. Amém, senadores? A introdução do livro, ela começa falando, né? Tem um relato dela também, né? Vou deixar aqui na descrição alguns dados sobre ela. Mas o livro em si começa falando que ela teve visões, por 30 dias ela teve visões, ela foi levada através de visões ao inferno, né? E ali ela teve várias visões, várias situações ali que ela passou, e ela descreve isso, né? Uma por uma, as partes. Então são muitas informações, foram muitos dias. Ela também relata que ela passou um processo muito difícil para poder trazer esse processo, no qual ela ficou doente, ela perdeu peso, então afetou tanto a saúde quanto, agindo também, que o psicológico, né? Só que ela deixou gravado essa mensagem, depois ela foi em outros programas, né? Essa autora do livro, ela não é brasileira, ela é de fora. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver várias reportagens e situações sobre ela. Ela fala sobre a perna esquerda, ela fala sobre o inferno, então aqui ela vai relatar como foi que ela desceu a primeira noite no inferno, como que é um túnel escuro, chega lá, tem uma grade, né, que ela
tenta colocar o máximo de detalhes, mas a gente sabe que as pessoas tentam trazer na realidade que nós vivemos, né, falar palavras que a gente possa entender, mas só de fato ela e Deus pode realmente descrever tudo que ela passou e que ela viveu ali, né, colocando nesse contexto que ela colocou no livro, dessas visões que ela teve. E aí ela coloca que na porta do inferno, na chegada, muitos detalhes assim me chamou a atenção, né? Ela falando sobre o cheiro, ela falando sobre a desorganização, ela falando assim sobre os sentimentos que vai tomando o ser e o coração dela na entrada. Ela falou que vai dando muito medo, muita sujeira. No meio do caminho ela foi encontrando demônios de todas as espécies, desde grande, desde pequeno, de todos os formatos. Que logo que ela foi entrar na porta do inferno lá, disse que é grande, é uma porta grande, é como se fosse uma porta. Eu vou colocar um exemplo aqui nas minhas palavras do que eu li. No contexto, né, para vocês, cada um pode pegar o livro físico em si e ler lá e traduzir lá que uma porta grande, como se fosse aqueles castelos abandonados, que tem aquelas portas, vou colocar a mão assim, tem aquelas portas grandes, mais ou menos assim, que ela é entrada lá, só que dessa forma, só que bem antiga, abandonada, cheia de teia de aranha, uma coisa assim muito, né, assim, até para ler fica bem complicado, né. E aí, logo depois que ela fala sobre isso, ela foi lá, ela conta algumas pessoas que ela viu lá, em várias trajetórias. Ela também fala que uma dessas pessoas que ela viu que estava lá, Jesus falou para ela que quando ela voltasse, né, da visão, que ela tinha sempre as visões na parte da noite no mesmo horário, que quando ela voltasse durante o dia, depois que ela realizasse aquela obra ali das visões, para ela falar com essas pessoas, evangelizar essas pessoas, levar essa mensagem, né, que essa mensagem fosse conhecida, que divulgasse essa mensagem, que ficasse gravada essa mensagem. Realmente a gente sabe que ela já não está mais entre nós, essa autora, escritos, né, inclusive é esse que a gente está lendo, tá vendo, semeador? Você pode aí deixar a sua obra, o seu legado, claro, com muito temor e tremor, né, do que Deus te passa, se você for escrever no sentido dela aqui, que ela teve visões, mas você pode escrever uma outra obra também, deixar um canal como este também, como um legado, falando da palavra de Deus, semeando fé, falando coisas boas. Isso não é maravilhoso? Aí mesmo que você se vá, vai ficar a sua voz aí sendo voz, boca de Deus. O importante é que a sua boca seja uma voz para ser usada por Deus, uma boca de Deus. Sobre o inferno, segundo a visão dela, o inferno tem repartições, né? Repartições que numa repartição é um determinado pecado, noutra repartição é outra, e dentro dessas repartições ela falou que tinha torturas, tem medidas, né? Que todo pecado é descrito, todo pecado é minuciosamente passado ali para cada demônio, para estar ali, digamos aqui, te atormentando. Eu vou até colocar na descrição aqui que a Bíblia comenta que o inferno tem cheiro de enxofre, né? E que os germes comem a alma, né? Tem essa parte que Deus fala sobre isso, que o inferno tem choro e ranger de dentes. Mas a gente sabe naquela parábola, Lázaro, né? E o homem rico, né? Na onde um era pobre, outro era rico, mas quando morreu, um foi para o céu, o outro foi para o inferno. E lá ele falava que abriu-se o céu sobre ele, né? Como uma visão, como a gente está lendo nesse livro aqui, lá na passagem bíblica relata. E lá eles falam que ele via e pedia, né, que molhasse o dedo, que estava muito quente, que era muito calor lá, que ele pudesse ir lá até a casa dos seus e falasse de Jesus. Olha só, quer dizer que quando você está no inferno, você não perde a sua memória da sua alma. Você lembra que você tem irmãos, que você tem família, né? Então, o semeador, a principal mensagem desse livro é: o inferno existe. Se você morrer sem Cristo, de duas uma, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não é nem por nós, é o que a palavra diz, é que Jesus deixou bem descrita. Isso, por isso que ele fez tantos sacrifícios por nós, por isso que a porta da graça continua aberta, por isso que Deus tem tanta bondade, tanta longanimidade, para que nenhum filho deles perca. Não é intenção de Deus nenhuma, nunca foi, de colocar a alma dos seus filhos inferno, né? A gente já percebe que é algo quente, é onde tem calor. Você vê hoje aqui é tarde, a gente tem uma tarde, né, de calor aqui do nosso estado. Imagina, semeador, semeadora, imagina isso o dobro, o triplo, né? Imagina quente, imagina fedido, imagina um lugar terrível. E muitas vezes quando as pessoas brincam, né, eu nessa terra, se eu descer, eu já abraço o capeta, né, se eu morrer hoje, já vou abraçar o capeta, e
já que eu não vou para o céu, vou para o inferno mesmo, como se fosse algo tranquilo, como se fosse lá não tivesse tortura, como se lá fosse algo bom de ficar, e não é. A gente não pode colocar algo tão ruim, tão doloroso, tão difícil para a sua alma como algo banal, né? E ela relata muito isso nesse livro. Eu comentei dessas repartições, na visão que ela disse que tem no inferno, aí é que vai a perna esquerda do inferno, a perna direita. Por que perna? Porque ela, na visão, ela disse que o inferno é como se fosse um corpo caído, vou colocar assim, ó, um corpo caído. E nesse corpo caído, então, ele tem braço, ele tem pé, é um corpo, né, caído. Ele tem braço, ele tem perna, ele tem cabeça, ele tem tudo ali, todas as camadas. Tem o coração também, né? Ela falou em cada parte, né, desse lugar aqui. E aí ela fala sobre a perna esquerda do inferno, ela fala o que tem ali, quem que tá ali, por que tá ali, tá? Então, tem momentos, assim, muito difíceis até para ler o livro, né, de você estar vendo ali, estar vivendo isso com o autor ali, naquela visão, naquele momento. Então é muito difícil e realmente eu trago uma reflexão para você, né? Se atente, né? Realmente e faça de verdade mesmo o evangelho. Procure, ainda há tempo. A porta da graça do Senhor, ela ainda está aberta. Você ainda pode ler a Bíblia, ainda pode ser salvo, ainda pode converter a sua família, a sua casa, seus vizinhos e todo o seu id ao redor de você. Vai falar aqui do mais buracos, né? Uma parte muito impactante que ela fala, que as pessoas ficavam dentro de buracos. É como se tivesse uma terra, vários buracos. E dentro desse buraco, quando ela ia se aproximando, tinham almas como se estivesse desconfigurando as almas, sabe? E aí as almas iam se desconfigurando e ela via ali germes subindo sobre aquilo ali. Então, ao mesmo tempo que ela conseguia identificar que era uma pessoa, que tinha sido uma pessoa, só que quando ela chegava perto, era como se fosse, porque é espiritual, né? Estamos falando aqui de um livro totalmente espiritual, estamos falando de coisas espirituais, não estamos falando aqui de coisas físicas, de coisas, né, a olho nu, estamos falando de mundo espiritual, né, semeadores. Aqui a gente sempre traz conteúdos do semeador pequeno, do médio, do alto, daquele que está começando, daquele que está mais avançado. Então aqui nós estamos falando de já umas camadas aí bem mais profundas, né, do que o mundo físico. Sabemos, né, Deus deixou tão claro isso, que o mundo espiritual existe, que o inimigo existe, ele não quer que nós saibamos a verdade, ele não quer que a gente ande por caminhos corretos, porque se nessa terra você andar por caminhos corretos, você pregar a palavra, você passar por luta, e mesmo assim você está com Jesus, é que você é um servo de Deus, você pega ali sua cruz, coloca nas costas, vai embora, vive sua vida e nunca desiste de Cristo. Você acha que o inimigo, você acha que o diabo e seus demônios vão gostar de pessoas assim? Não, não vão. Não vão porque é na contramão, você está abrindo luz, você abrindo os caminhos, você é servo de Cristo. Então o mundo espiritual, semeador, ele existe, ele está aí, tá? Então vigia, ore, né? É sempre um alerta, todas as vezes que eu leio, fica com um alerta muito grande para onde eu não quero ir, para onde eu não quero que a minha família vá. Então é um incentivo mesmo para você se firmar, para você se reerguer na fé e saber, poxa, eu não quero ir para aqui, então eu preciso acordar espiritual, voltar para a igreja, voltar a congregar, voltar a ler a palavra, voltar a jejuar. Nossa, muitas vezes uma pesquisa, né, para trazer os livros. As pessoas falam dessa questão, que eu sei que tem canais aí na internet que falam sobre visões, entregam mensagens, alguma coisa, a gente nada diz sobre isso, nós só retemos o que é bom, que eu sempre coloco aqui, retém o que é bom para a sua vida. Eu acho que criticar não cresce, eu acho que você tem que olhar, analisar, poxa, eu vou reter o que é bom, não concordo, mas nem por isso eu vou ficar criticando, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas sim contra o principado e potestade dessa terra. Nós já temos essa guerra tão grande, né, mas para lutar todos os dias contra o inimigo e ainda começar a se guerrear contra si, isso, aquilo, né? Não, não é isso, né? Nós precisamos estar avante, nós precisamos crescer, precisamos ser semeadores maduros na fé, maduros, pessoas aí crescidas, educadas. Vê muito esses contrapontos que as pessoas comentam sobre visões. E o que eu deixo aqui para você? Jejue, ore, leia a palavra, vá no monte, né? Aliás, no monte você vai aí ter descobertas surpreendentes com o Senhor Jesus, porque ali, mas é para você que é tocha e que é rocha mesmo de Cristo, tá? Você ir para o monte, aí no monte você vai ali ver as brasas ali subindo
fogo mesmo, fogo espiritual, né? Inclusive até encontros com Deus em várias etapas. Para você que tem ministério na igreja, você sabe que quando tem ministério de batalha espiritual, quando você vai para o monte, quando você faz muitos dias de jejum e oração, o fogo desce, amados. Então, esse é o mundo espiritual aí, como a gente diz, tá ok? Então, se você às vezes tem dúvidas sobre livros como esse, sobre isso aqui, o conselho que eu te dou, ó, jejue, ore, se consagre, eleve ao Senhor, porque eu tenho certeza que se você orar, jejuar, ler a Bíblia e for para Deus, Ele vai te revelar, tá ok? E ali com Deus, ó, Ele é branco como a neve, e ali você vai conseguir entender, Deus vai discernir. Quantas vezes, né, a gente faz jejum e oração, e a gente pede a resposta de Deus para abrir os nossos olhos espirituais, tirar a tenda dos olhos, os tampões do ouvido, e Deus é rápido para falar e mostrar o que é verdadeiro ou não, tá? É assim que a gente indica aqui para você. Sentiu alguma coisa que é verdade ou mentira? Jejum, oração, monte, e Ele vai resplandecer sobre ti a verdade, tá ok? Contra isso aí não tem contraindicação. É um remédio aí que você pode ter certeza que não é mentira que se... Não tem mentira que se prevalece de pé contra essa indicação e essa receita aí para você. Então, ela falou sobre as pernas, os buracos. Eu contei o que ela viu aqui nos buracos. Tem bastante coisa que ela fala no livro. Eu vou dar uma resumida aqui. Ela fala sobre o túnel do medo. É uma coisa horrível. O túnel do medo é onde tem ali como se fosse uma tortura, né? Eu vou dar um exemplo aqui, mais ou menos, do que ela reflete aqui nessa parte do túnel do medo. Não tem quando você sonha, poxa, você está sonhando, de repente você sonhou que está sendo afogado, enfocado. Você viu que a sua alma ali, ela está angustiada? Você não está no mundo físico, você está deitado, só que ali você sentiu uma angústia terrível na sua alma, e quando você acorda assustada. É exatamente isso que ela diz que é aqui no túnel do medo. Tá vendo como a sua alma, através de um sonho, pode ser torturada? Então, de repente, aqueles que não compreendem, mas a minha alma vai ser torturada, meu corpo físico não vai estar lá. A alma, tudo está na alma, né? Existe o corpo físico, existe a alma e existe o espírito. Por isso que às vezes a gente tem que ativar mais o espírito para a alma não governar. A alma não pode governar. Quem tem que governar é o Espírito Santo de Deus em nós, amém? Ela fala sobre esse túnel horrível, né, que é de massacre. Ela conta muitas coisas lá. Ela conta desde líderes pequenos até líderes grandes, que quando eles vão para o inferno, e o motivo deles ir para o inferno, ela contou de um líder que foi, o porquê que ele estava lá, porque na realidade na frente ele pregava uma coisa, mas por detrás ele fazia pecados de iniquidade, que é aquele pecado que a pessoa sabe que é pecado, mas fica cometendo, né? Ela cita lá. Não vou estar colocando aqui, né, dar um resumo dele, você pode se interessar, baixar ele aí. E ela colocou uma parte importante aqui, que ela fala as atividades do inferno. Assim, a gente sabe, a própria Bíblia fala que o mundo espiritual, ele é organizado, né? Existem os principados de território, existem os principados que atuam no lugar, porque nenhum lugar é desocupado, todo lugar é ocupado. Inclusive, quem fala muito sobre isso é o nosso autor desse livro aqui, ó, René Terranova. Tá? Já até indiquei muitos livros dele aqui. O nosso ministério aqui do nosso estado segue a visão do Mir, René Terranova. É um autor assim muito renomado. Ele teve a consagração dele, né, sobre aí a formação dele de teologia. Glória a Deus por isso. Então, olha, é realmente uma pessoa espetacular. Se você não conhece, digita @René Terranova. Ele explica muito sobre isso também, que todo lugar é ocupado. Se você não chegou no lugar, vamos supor que existe uma comunidade, existem pessoas, vamos fazer uma igreja aqui nesse terreno, você precisa consagrar o terreno, você precisa jejuar em cima desse terreno, passar para as irmãs de geração, para que o terreno, ele, se tem algum lugar ocupado, que o inimigo domina, precisa ser quebrado para que entre o Senhor Jesus. Então não é tão simples assim. Às vezes você olha um lugar, está limpo ali fisicamente, mas espiritualmente ele pode estar ocupado. Então, ela falou que das atividades no inferno, eu lembrei de dar esse exemplo para vocês, porque o inferno ele tem atividades, ele é organizado, tanto aqui na Terra ele tem atividades para cada demônio atua numa área, né? Lembra daquela passagem bíblica que o anjo não estava conseguindo chegar até Daniel, que ele foi preso por um demônio, um protestado da Pérsia? Vou colocar essa referência bíblica aqui. Tá vendo? É só você encontrar as informações que você vai conseguir reter o que é bom para você, ver o que é e o que não é, tá ok?
E aí ela coloca dessas atividades, porque cada um tem uma atividade. Ela fala que o inferno tem lá um lugar determinado, onde tem lá os planos, papéis, assim, organizado, que tem repartições, mas ao mesmo tempo ela falou que aquela sujeira, aquela griteira, diz que é horrível lá. E aí existe o período no qual envia esses demônios para a Terra, para estar atuando em algumas áreas, em projetos, para poder estar desviando os crentes e estar desviando todo aquele que busca a verdade. Então, vigia aí, semeadores. E ela fala também, nesse tópico aqui das atividades do inferno, ela fala as estratégias que os demônios usam para derrubar as pessoas em todas as áreas, desde prostituição, desde santidade, desde mentira, desde tudo. E aí existe algumas que eles usam mais, que é onde mais se cai, né? Que é a área da promiscuidade, né? Da prostituição, né? Então, essa é uma área que eles investem muito para estar atuando e enviando, né? A forma que eles atuam. Ela colocou vários exemplos lá, tá? Não vou colocar todos aqui. Essa fala é das entranhas do inferno, essa parte bem pesada lá também. Ela fala aqui sobre as celas do inferno, onde as pessoas ficam ali presas, sofrendo ali torturas, né? Eu vou falar, dá esse nome. Ela fala do coração, viu? Eu falei, o inferno é um corpo caído. Ela visitou todos os lugares, o braço, perna, né? As trevas externas, os chifres, o braço direito. Então, cada parte que ela foi entrando aqui tem uma história, tem um contexto, né? Os dias de Joel, ela comenta alguma coisa sobre isso biblicamente, ela faz muitas referências bíblicas também no livro. A guerra nos céus, as visões abertas, né? A falsa religião, olha a falsa religião. É forte isso, né? Pregar uma coisa que é heresia e desviar muitas pessoas. Senhor, tem que ter muito temor e tremor, né? E ela coloca aqui a marca da besta, o retorno de Cristo. Ela fala também, ó, apelo final de Deus, visões do céu, né? Glória a Deus, que Deus remediou ela aí depois de ter passado aí essas visões no inferno. Inclusive, como eu citei aqui no começo do livro, ela tem o livro As Divinas Revelações do Céu, que é lindíssimo, eu já li também. É algo assim maravilhoso. Aí coloca aqui a profecia de Jesus, palavras finais, e aí sobre a autora. E aí, para encerrar esse resumão desse livro, eu vou colocar uma parte que ela conta que ela estava caminhando, né? Lá numa dessas tantas do inferno ali, ela falou com uma das pessoas, né? As pessoas, a alma que estava no inferno gritou, ela estava indo junto com quem estava guiando ela ali pelo inferno, a autora. E aí uma das pessoas que estavam ali no inferno, que a sua alma estava dentro desses buracos, dessa forma que eu expliquei aqui, a pessoa fala, Jesus, por que me abandonaste? E aí diz que eles param nesse momento e escutam a pessoa. Aí a pessoa começa a falar, mas eu preguei para ti, eu fiz isso e aquilo. E aí todo mundo ali, ela agoniada, nossa, mas por que essa pessoa... Ela fala que as vestes dessa pessoa, assim, é um negócio que vai acontecendo na frente, né? As vestes começam a ficar vermelha, o vestido dela começa a se rasgar, uma coisa assim. E aí Jesus fala que ela entrou em pecados muito profundos e Deus avisou ela desses pecados, ela não quis sair desse pecado. É como se fosse uma pessoa que no oculto fizesse um monte de coisa errada, mas na frente estava ali, às vezes indo para a igreja, lendo a Bíblia e tal, ali à frente, né, para os de fora. Só que ali no seu íntimo ela estava fazendo muita coisa errada, ela foi alertada, não se arrependeu. Ela não quis se arrepender daquilo genuinamente, verdadeiramente. Foi aonde ali ela transfigurou ali na frente, e logo depois Jesus virou as costas, ele foi mal, Jesus, aquela alma começou a blasfemar, né? Vou usar essa palavra assim, ela começou a blasfemar. Então, Jesus respondeu para ela ali que, olha só, né, como é essa pessoa, né? Dei oportunidade e tudo, e olha como ela me trata, né? Então, eu achei um testemunho muito forte, tem muitos outros, né? Um livro assim. Eu aconselho você que for querer ler esse livro, ter muito discernimento espiritual para estar lendo ele, né? E aí sim, assim como esse que eu vou indicar aqui agora, tá? Porção Dobrada. Para quem nos conhece, tem Porção Dobrada e hoje tá assim um pouco diferente, né? Ó, A Trama de Leviatã, uma denúncia necessária, tá? Inclusive esse livro aqui foi o tema de um seminário, tá? Esse aqui é do René Terranova, igual eu comentei com vocês aí de onde ele é. Claro, eu vou indicar, essa aqui é uma Bíblia minha mesmo, linda, eu adoro essa Bíblia, tá? Eu tenho ela, foi esse ano que eu aderi ela como uma comemoração, porque eu abri o canal no YouTube falando de Jesus, e aí eu me presenteei com essa Bíblia aqui das orquídeas, como se fosse um renascimento da fé. E tem aqui a playlist no canal Minhas Bíblias,
clica lá que em breve eu vou subir um vídeo sobre essa Bíblia aqui, já tô até dando spoiler aqui, tá? Ela é a Bíblia 365, ela é linda, já tem até reviews explicando sobre a Bíblia 365, que tem plano de leitura bíblica em 1 ano, tá ok? Já maratona este canal e, ó, Deus abençoe, hein? Até o próximo vídeo e vigia aí, hein, semeadores?